Olá, sobreviventes! Bem-vindos ao canal, onde mergulhamos fundo nos cenários mais emocionantes do nosso mundo. Se você gosta de teorias apocalípticas, ficção científica e curiosidade sombria, inscreva-se e ative as notificações, porque o tópico de hoje é extremamente assustador, até o fim. E se zumbis existissem? É só fantasia ou poderia realmente acontecer? E o mais importante, como a humanidade sobreviveria a um apocalipse zumbi? Fique comigo até o final, porque vamos analisar cada etapa, do surto a potencial, sobrevivência da raça humana. Vamos mergulhar nessa possibilidade aterrorizante agora mesmo. Zumbis podem ser reais? A ciência por trás do horror, a ideia de zumbis fascina a humanidade há décadas. Mas será que pode ser mais do que apenas ficção? Embora zumbis mortos-vivos clássicos como em The Walking Dead possam ser rebuscados, a ciência sugere que algumas formas de comportamento semelhante a zumbis já existam. Por exemplo, existe o fungo, Cordyceps, que toma conta do cérebro dos insetos, efetivamente transformando-os em cascas controladas pela mente. Mesmo em humanos, doenças como raiva ou parasitas cerebrais podem afetar o comportamento de maneiras aterrorizantes. E se um vírus sofresse uma mutação para causar agressão, confusão e perda do pensamento superior? Combine isso com um tempo de incubação rápido e uma alta taxa de transmissão e, de repente, estamos falando de um surto semelhante ao de zumbis. Embora os especialistas digam que é improvável, os blocos de construção são assustadoramente reais. Com o avanço da biologia sintética e a ameaça do bioterrorismo presente, não é impossível que um vírus zumbi possa ser projetado ou liberado acidentalmente. O surto. Como pode começar? Um apocalipse zumbi não começaria com um estrondo. Começaria com um sussurro. O paciente zero poderia apresentar sintomas estranhos: confusão, violência, insensibilidade à dor. A princípio, os médicos poderiam diagnosticá-lo erroneamente como uma condição neurológica ou uma nova forma de raiva. Mas então, ele se espalha. Os hospitais seriam os primeiros a cair, invadidos pelos infectados, causando caos e pânico. Com o transporte moderno, um vírus pode viajar pelo mundo em horas. Cidades entrariam em colapso em poucos dias. Governos poderiam impor lei marcial, mas a desorganização e o medo piorariam as coisas. As mídias sociais explodiriam com vídeos, notícias falsas e pedidos desesperados de ajuda. Quando as pessoas perceberem que os infectados não estão apenas doentes, mas são irracionais, agressivos e contagiosos, pode já ser tarde demais. A chave para a sobrevivência precoce seria o isolamento e a reação rápida. Mas quantos de nós estamos preparados para isso? A resposta inicial da humanidade e o colapso. Assim que o surto atingir uma escala global, a humanidade se esforçaria para responder. Os governos provavelmente fechariam fronteiras, imporiam quarentenas e mobilizariam o exército. As grandes cidades se tornariam campos de batalha, não apenas contra os infectados, mas também contra o pânico e a agitação civil. Mas, à medida que os infectados aumentam em número e a infraestrutura se desintegra, água, eletricidade, internet, o verdadeiro inimigo se torna o caos. Trabalhadores essenciais como médicos, soldados e engenheiros fugiriam ou seriam vítimas do surto. Aqueles que ficassem para trás enfrentariam escassez de alimentos, violência e o colapso total da lei e da ordem. Bases militares e áreas rurais poderiam se tornar zonas seguras temporárias, mas estariam constantemente sob ameaça. Se o vírus infectar animais ou sofrer mutações novamente, as coisas poderiam piorar ainda mais. O colapso da civilização global poderia levar apenas algumas semanas. A sobrevivência dependeria de comunidades pequenas e engenhosas. A era da sociedade moderna terminaria e a era da sobrevivência começaria. Como os humanos poderiam realmente sobreviver? A chave para sobreviver a um apocalipse zumbi está na preparação, adaptabilidade e união. Esqueça os heróis solitários de Hollywood. A verdadeira sobrevivência exigiria trabalho em equipe, comunidade e planejamento de longo prazo. Primeiro, garantir um local defensável e isolado seria crucial. Idealmente com acesso à água, fontes renováveis de alimentos e barreiras naturais. Habilidades como agricultura, primeiros socorros e engenharia básica seriam mais valiosas do que ouro. A comunicação com outros grupos de sobreviventes ajudaria a reconstruir redes e compartilhar recursos. Silêncio, furtividade e inteligência seriam mais importantes do que força bruta. Os infectados podem ser mortais, mas são previsíveis. Os humanos podem criar estratégias, se adaptar e construir. Com o tempo, as comunidades poderiam desenvolver contramedidas. Como usar drones para reconhecimento,
ou veículos fortificados para transporte de suprimentos. Se uma cura ou vacina pudesse ser desenvolvida, cientistas trabalhando em laboratórios isolados poderiam ter a chave para a salvação. No final, a maior arma da humanidade não seria o poder de fogo. Seria a resiliência. Um novo mundo. Reconstruindo após o fim. Se a humanidade sobreviver à onda inicial, o que virá a seguir? Uma remodelação completa da civilização. As cidades seriam abandonadas, tomadas pela natureza. Os sobreviventes poderiam formar sociedades tribais ou enclaves descentralizados, focados na sobrevivência e na governança local. Religião, cultura e valores evoluiriam em resposta ao trauma. A tecnologia não desapareceria, mas seria reaproveitada. Painéis solares, filtros de água e dispositivos de comunicação seriam ferramentas sagradas. A educação mudaria para se concentrar na sobrevivência, na medicina e na vida sustentável. Ao longo de décadas, pequenas nações poderiam se reformar. Mais sábias, talvez, e mais conectadas à Terra. O surto zumbi, se derrotado, seria um ponto de virada na evolução humana. Ele nos ensinaria sobre nossas fraquezas, mas também sobre nossa força e adaptabilidade. A vida continuaria. Mas nunca como era antes. A questão não é apenas como sobrevivemos, mas como escolhemos reconstruir. Então, será que um apocalipse zumbi pode realmente acontecer? Talvez não como nos filmes, mas um surto viral com efeitos zumbis? Isso não é totalmente impossível. A verdadeira lição aqui é sobre prontidão, resiliência e como a humanidade pode se adaptar, até mesmo aos piores cenários. Se você gostou deste mergulho sombrio na distopia, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais conteúdo emocionante a caminho. Até a próxima! Fiquem espertos, fiquem seguros. E sempre estejam preparados.